Peps! Eu sempre tive uma listinha de assuntos que eu queria trazer pro Let's Mom. E uma delas é esse assunto nada legal. Às vezes constrangedor, que muita gente tem dificuldade de falar, mas totalmente necessário. Eu queria falar como a gente aborda... É o assunto abuso sexual com os meninos. E deixando claro que assim, talvez tenham outras opções, outras abordagens talvez melhores, mas é o que depois de eu pesquisar bastante, conversar, porque infelizmente nós temos pessoas próximas que passaram por isso, escutar então o que elas recomendariam. Eu leio muito sobre esse assunto, sempre me preocupo muito, as estatísticas me chocam, saber que assim, 70% das pessoas que são abusadas vem de primeira ligação, então é pai, é tio, é avô, é primo. Isso sempre me deixou horrorizada, e saber também que só 10% das pessoas relatam no Disque Denúncia e tal. Então isso tudo me fez criar um método de como conversar com os meninos. Eu enumerei algumas coisas, se alguém tiver mais algum insight pode passar, eu acho legal, é sempre bom. A primeira coisa é assim, aqui a gente conversa aberto sobre o assunto. Então desde que eles começam a ter uns 2 anos e meio, 3 anos, tipo o João, que tem aquela curiosidade de querer mexer na parte íntima do irmão, mexer no bumbum, a gente já fala, filho, não, essas partes são particulares, ninguém tem que encostar, a não ser a mamãe, o papai, você, e a gente já estabelece quem são as pessoas que podem ter contato, quem pode dar banho, quem pode mexer, então a gente já limita o número de pessoas que podem ter contato, e deixando claro que eu tenho todo de deixar claro, filho, infelizmente esse mundo é um mundo mau, que tem gente mal, tem adulto, criança, adolescente, pode ser velhinho, que quer fazer maldade com criança, que quer mexer no bumbum, quer mexer no pipi e não é pra ser mexido. Então a gente avisa isso, que é um lugar íntimo deles, tá? Então essa é a primeira coisa, restringir, então falar que é particular, mostrar quais são as partes particulares. Segundo, restringir as pessoas que têm contato com as crianças. Então os meninos sabem que não é pra qualquer um dar banho neles, que as pessoas que limpam quando precisa limpar são poucas. E eu não tô me preocupada assim, o que o tio vai pensar, o que o avô vai... Não interessa o que as pessoas vão pensar. Aí é uma regra minha e do Dé, as crianças sabem disso e é uma forma da gente proteger eles de achar que qualquer pessoa pode colocar a mão no corpo deles. Então, a terceira coisa é, isso eu aprendi lendo, que criança, eu falo pra eles, filho, adulto não precisa de ajuda de criança pra nada, porque uma das coisas que os doidos fazem pra abusar a criança é falar assim, olha, vem aqui me ajudar, preciso ir no banheiro, vem dar uma ajudinha pro tio. E eu falo, filho, nunca entre sozinho no banheiro com um adulto que não seja o papai e a mamãe ou alguém que a mamãe autorizar. Nunca. Adulto não precisa de ajuda de criança. E eu falo, esse assunto todo que eu tô trazendo pra vocês, a gente fala frequentemente. Então toda vez que tem uma festinha, toda vez que eles vão pra casa de alguém que, enfim, não seja a nossa família, a gente fala isso repetitivamente, porque eu quero que entre na cabeça deles, que eles tenham o radarzinho ligado se alguma coisa acontecer de errado, se alguma coisa errada acontecer. Então, a gente fala, adulto não precisa de ajuda. A não ser que a mamãe mande, filho, vai lá ajudar a pessoa a fazer tal coisa. Fora isso, você não precisa ajudar ninguém, principalmente quando a mamãe está fora. Então essa é a terceira coisa. A quarta coisa é... eles não podem tocar na parte íntima de ninguém, da amiguinha, do amiguinho, um do outro. O André, por exemplo, não deixa eles brincarem pelados. Ele fala, não se brinca pelado. Veste a roupa e depois vocês brincam. Então a gente fala pra eles o tempo todo, vocês não podem mexer na parte íntima de ninguém, mesmo que a pessoa peça, sua amiguinha, e não é pra mexer, não encosta, tá? Quinta coisa que a gente fala muito, não é que fala muito, mas a gente deixa claro pra eles assim, meninos, a mamãe e o papai sempre vão acreditar em vocês. Se qualquer pessoa quiser ter segredo com vocês, quiser esconder, pedir pra vocês não contarem pra mamãe, pro papai, virem falar, olha, eu te dou uma balinha, faço uma coisa, você não conta, não tenham segredo com a mamãe e com o papai. A gente sempre vai acreditar em vocês, sempre. Mesmo que seja o vovô ter feito, o irmão ter feito, alguém muito próximo, a mamãe e o papai vão acreditar em vocês. E isso também é uma recomendação que eu dou, porque a maior parte dos casos é de gente muito próxima e muita gente fecha os olhos, acha que a criança tá viajando, tá errando, e não tá, presta atenção, é perigoso isso. E aí, é perigoso a gente ignorar isso, sabe, da criança. Então eu falo sempre, vocês, se alguém pedir segredo, vocês não têm que ter segredo com a mamãe e com o papai. Nós somos seus melhores amigos, nós estamos aqui para escutar vocês e não tem que ter segredo. E aí, baseado nisso,
as pessoas que normalmente abusam, elas ameaçam de alguma forma, né? Então prende a criança numa prisão. Então ameaça falando, vou matar seu pai, vou matar sua mãe, que é uma das coisas também que eu aprendi com as pessoas que passaram por isso. Então a gente a gente teve uma ideia de fazer com que o André fosse a pessoa mais forte e poderosa do mundo depois de Jesus. Hoje em dia eles já estão mais mocinhos, eles entendem, mas durante muito tempo eles ficavam assim: papai, você é mais forte que o Hulk? Sim, papai é mais forte que o Hulk. Papai, você é mais forte que o Joãozinho da esquina? Papai é mais forte que todo mundo. Você nunca precisa ter medo se alguém falar assim: eu vou matar seu pai, eu vou machucar seu pai, não conta pro seu pai, senão eu vou machucar ele. O papai é mais forte que todas as pessoas da Terra. A gente sempre criou essa cabeça do pai ser o super-herói, para eles não terem o medo de vir contar pro Dé ou pra mim sobre isso, porque achar que vão machucar o pai deles, porque não vão. A gente deixa isso claro, mesmo que não seja verdade, a gente deixa isso claro pros meninos que o papai é muito forte, papai não tem medo de ninguém, então que eles não precisam ter medo de ninguém. Então essa é uma coisa que a gente criou, elaborou bastante neles e elabora até hoje, o pai bem como super-herói mesmo, pra trazer essa segurança pra eles. E deixar sempre essa porta aberta, né? Então, essa porta aberta do filhote, aconteceu alguma coisa, então toda vez que ele vai em algum lugar, na casa de alguém, em alguma festinha, eu sempre pergunto: filho, foi tudo bem? Alguém foi no banheiro com você? Você precisou ir no banheiro? E eu explico por que eu tô fazendo essas perguntas. Então, ao contrário da minha mãe que não explicava, eu falo: a mamãe tá perguntando porque a gente sabe que tem as pessoas más que querem fazer isso, e a mamãe quer saber se alguém fez alguma coisa com você. E o Mate se irrita bastante, mas eu sei que uma hora ele vai entender por que eu tô fazendo isso. E então é um assunto que não é velado na nossa casa, é um assunto bem conversado, é um assunto bem esclarecido. Óbvio que isso não garante que ninguém vai fazer nenhum mal com nossos filhos. Nós oramos muito para que ninguém nunca toque neles de forma errada, porque nós sabemos o estrago que isso causa nas pessoas. E eu queria encorajar você, que talvez nunca tenha falado com seu filho, conversar sobre esse assunto. Encontra a sua forma de falar, mas conversa várias vezes, não é uma nem duas, mas são várias. Enfatiza bastante. E também você que passou por isso. Como eu disse, eu conheço pessoas que passaram por isso, é uma dor muito grande, causa um estrago muito grande em muitas áreas da vida. E eu te encorajo a pedir ajuda, a conversar com alguém, porque eu sei de gente que nunca conversou com ninguém, nunca contou pra ninguém, sei lá, além de mim, por exemplo, que sim. Então, que vocês possam pedir ajuda. Eu sei que tem o Disque Denúncia, que é o Disque 100, no caso de você saber do caso de alguém que tá passando por isso. Mas procura, porque existe uma vida após isso, existe uma cura em você, um perdão. E o que mais me enlouquece é saber que a pessoa que passa por isso, ela se sente culpada, como se ela tivesse... Ela inverte, né? Então a vítima vira a predadora. E é real isso, você não tem culpa. Uma criança não tem culpa de ser abusada, uma criança não tem culpa da loucura de um adulto, de um adolescente. Então conversem sobre isso, peçam ajuda. Eu humildemente me coloco à disposição, óbvio, não sou nenhuma especialista, mas posso encaminhar para pessoas que eu conheço que tratam disso. Na nossa igreja existe um acolhimento sobre isso, se for necessário. Então eu só falo, pede ajuda porque você pode se livrar esse buraco que causa no coração. E infelizmente os índices de abuso são altíssimos. Talvez a pessoa que conviva do seu lado tenha passado por isso, talvez seu marido e sua esposa, você nem sonhe, talvez seus pais, talvez seus filhos. Então por isso que isso tem que ser conversado e tem que ser tratado. Não pode ser um negócio que fica velado e causando tanto mal, tanto estrago na vida das pessoas, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Se alguém tiver mais algum insight, pode passar, que sei lá, eu escrevo, compartilho. E eu espero ter ajudado vocês, gente. Um beijo, fica com Deus.